Direto da redação. Você vai acompanhar comigo agora em Brasília os desdobramentos e o julgamento que ontem ocorreu no Supremo e que teve como resultado a condenação de 3 réus envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nós vamos primeiro aí a reportagem, já está no ponto aí, não está? A primeira reportagem é a do Gabriel Brum. Vamos à reportagem. 3 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Matheus Lima de Carvalho Lázaro foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado e associação criminosa armada. Matheus é de Apucarana, no Paraná. Ele foi preso próximo ao Palácio dos Buritis, sede do governo do Distrito Federal, a 5 quilômetros do Congresso Nacional, prédio que invadiu segundo a acusação. A advogada, Larissa de Araújo, disse que o réu não entrou no Congresso Nacional, apenas subiu a rampa na entrada. Ela disse que o depoimento prestado por ele, após a prisão, foi sob coação. O depoimento dado pelo meu cliente tem mais força do que aquele que ele fez em audiência. Engraçado, ali ele estava acompanhando a advogada, no outro ele não estava. No estado de euforia, foi preso na rua, falou pelos cotovelos, sabe-se lá se aquilo que ele falou é de fato o que aconteceu. Alguém tem prova? O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que este é um dos casos com mais provas. Ele disse que o réu não falou nada sobre uma suposta coação na audiência de custódia. No termo de audiência de custódia, ele ouviu o juiz e o juiz manteve a prisão, ou seja, não há essa alegação de que houve coação ou que ele não leu. Ele leu e detalhou, porque há detalhes que não daria também para inventar. Por mais criativo que fosse o delegado de polícia, não conseguiria detalhes da vida dele. Ainda nesta quinta-feira, o STF condenou Aécio Lúcio Costa a 17 anos de prisão e Tiago de Assis Matar a 14 anos. Falta apenas o julgamento de Moacir José dos Santos para fechar o bloco dos primeiros 4 réus. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A julgar pelo que disse a advogada aí de um dos réus, você vai fazer o seguinte: você vai chegar na rua, vai quebrar um carro todo, ou você vai entrar numa casa, vai quebrar tudo. Aí depois você vai ser preso em flagrante, vai ser levado para a delegacia, vai prestar um depoimento na delegacia e depois você vai arguir o seguinte: que o que você falou ali não valeu porque você estava num estado de euforia. Você, depois de quebrar tudo, você estava num estágio de euforia tão grande que você não responde por aquilo que você falou. Não tem o menor cabimento, né? Preso em flagrante, filmado, foi para a rede social, postou vídeo, pediu uma condenação, condenado a 17 anos. E muito interessante nesse julgamento ontem foi o voto de cada ministro. Porque o ministro, na hora que ele vota pela condenação, ele vai fazer a leitura do voto. E ali se travou alguns debates, houve algumas divergências pontuais, outras divergências assim mais acaloradas. Mas vamos começar aqui a detalhar os votos. Vamos ver os votos aqui de alguns ministros na sessão de ontem no Supremo, nesse julgamento dos primeiros 3 réus que são processados e que foram condenados nesse episódio envolvendo o ato golpista de 8 de janeiro em Brasília. Tá no ponto aí, por favor. Por 8 votos a 3, Aécio Lúcio Costa Pereira foi condenado por 5 crimes: dano qualificado, deterioração de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, calculou uma pena de 17 anos de reclusão, além de multa e danos materiais coletivos, no total de 30 milhões de reais, que devem ser divididos entre todos os réus que forem condenados. Um dos ministros que seguiram o relator na íntegra, o ministro Gilmar Mendes, criticou o acampamento montado na frente do QG do Exército em Brasília e chegou a rebater o ministro Cássio Nunes, que ontem divergiu do voto de Moraes e defendeu a condenação de Aécio por apenas 2 crimes. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele,
7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, a cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Dos ministros que acompanharam o relator, apenas Cristiano Zanin propôs um cálculo diferente da pena, de 15 anos de prisão. As condutas envolvidas pelos réus são formais e materialmente típicas, adequando-se às normas incriminadoras imputadas. Totalizo a pena privativa de liberdade definitivamente em 15 anos, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques divergiram do relator, mas não defenderam a absolvição de Aécio Lúcio, apenas discordaram da condenação por todos os 5 crimes propostos pelo relator. Cada um deles apresentou uma tese diferente. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, defendeu que o réu seja absolvido do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em relação aos outros 4 crimes, Barroso votou pela condenação. A única divergência, presidente, que eu tenho em relação ao voto do eminente relator é da cumulação do crime de golpe de Estado com o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu entendi os argumentos do eminente relator e acho que são tipos penais diversos, efetivamente. Mas aqui eu acho que se impõe a escolha por um deles. O que se teve ali foi assim, divergências pontuais com relação ao total de pena que foi imposta. Porque o Alexandre de Moraes, ele imputou ali 5 crimes. Então, alguns ministros acharam que uns deveriam constar, outros não. Então, alguns fizeram ali a defesa de penas mais leves, de 13 anos, de 15 anos, mas o total de pena que foi imposta ali a um dos réus foi 17 anos. E o que o Gilmar Mendes chamou a atenção ali, ele menciona ao Nunes Marques, que é ministro, e diz o seguinte, que a cadeira do Nunes Marques, ela estava lá no pátio da Praça dos Três Poderes. Porque todo esse pessoal que promoveu, participou daquele ato de 8 de janeiro, esse pessoal sentou na cadeira, quebrou, depredou. Teve um homem que ele foi filmado defecando. Aí eu não me lembro aqui se foi na cadeira de presidente do Supremo ou do presidente do Senado. Mas o homem aparece com a bunda de fora defecando. Então o que os ministros ali, a maior parte defende ali, estão arguindo ali, é o seguinte, que não foi um passeio no parque, aquilo não foi uma diversão, não foi um ato inofensivo, não foi um ato, digamos assim, sem maldade, não. Foi um ato de vandalismo, foi um ato planejado, foi um ato que contou com cumplicidades de algumas autoridades, foi algo muito sério, que afrontou realmente, que implicou na invasão da sede do Supremo, do Senado, do Palácio do Planalto, sede do governo, incitações para intervenção militar, para uma sublevação social. Então não foi um rolezinho no shopping center. Os ministros são unânimes, todos eles, em admitir o seguinte, não houve crime. O que se diverge ali, alguns, é com relação ao tempo de pena que foi imposta. Mas a discussão mais acalorada nesse julgamento, ela se deu, na verdade, foi entre o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro André Mendonça. Aí o Alexandre de Moraes, você vai observar agora, na cena que vem a seguir, ele é bem duro, ele é bem rígido, ele é bem incisivo em relação à defesa do ponto de vista do André Mendonça. Porque o que o André Mendonça ele tentou arguir? Que houve, na verdade, uma conspiração do próprio governo Bolsonaro contra o próprio governo Bolsonaro, assim, uma tese meio que desencontrada com a verdade dos fatos. Vamos aqui assistir, tá no ponto aí, o embate, o debate entre o Alexandre de Moraes e o André Mendonça. Então, a discussão começou quando o ministro André Mendonça começou a questionar
como que tinha sido a invasão no Palácio do Planalto, já que lá existe um forte esquema de segurança. Ele questionou onde estava a guarda do prédio, onde estava a Força Nacional de Segurança e a autorização do Ministério da Justiça para que a força atuasse. Neste momento, então, o ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra e disse que os questionamentos do colega eram absurdos e que ele estaria insinuando que o governo estaria fazendo uma conspiração contra o próprio governo. Vamos ver agora parte desse bate-boca. Vossa Excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. E esse julgamento ele não termina aí. Tem outros réus que serão julgados, que serão também condenados. E essa investigação também não para por aqui. Você vai chegar a quem financiou, a quem cooperou, a quem organizou, a quem atuou de forma direta, de forma indireta. E o Supremo, ao fazer isso, está deixando uma lição, está deixando assim uma norma pedagógica. Está mostrando o seguinte, que não vai tolerar tentativas de golpes, de sublevação. Está tentando colocar cada um no seu quadrado, as Forças Armadas cumprindo o seu papel e mostrando que essas tentativas, que esse tipo de iniciativa não vai ser tolerada. Não vai haver anistia como na época da ditadura. Então, assim, isso deixa uma certa lição. Tentou subverter a democracia, tentou ali romper com o Estado de Direito, terá consequências jurídicas para o andar de baixo, para o andar intermediário e provavelmente para o andar de cima. E ainda dentro desses atos, dessas tentativas de ato golpista, porque na verdade isso não implicou só o 8 de janeiro, ele foi apenas um capítulo. Nós tivemos capítulos ainda anteriores. Não vamos esquecer aqui, por exemplo, daquele ato em que o ex-deputado Roberto Jefferson, ele recepcionou policiais federais que foram entregar uma intimação, nesse calor, né? Aquele calor das discussões, naquela emoção daquele período, ele recebeu a bala, granada, com tiros de metralhadora. Roberto Jefferson está preso, mas ele está no hospital, porque ele tem um problema de saúde gravíssimo, ele é um paciente que ele foi operado de câncer, então ele faz um tratamento, ele estava necessitando de internação, mas isso não impedirá que ele seja submetido a julgamento. E segundo a definição, ele vai agora ser submetido a um júri popular. Vamos à reportagem. A juíza federal Abi Ilharco Magalhães, da primeira vara federal do município de Três Rios, no Rio de Janeiro, decidiu mandar a júri popular o ex-deputado Roberto Jefferson por reagir a uma ordem de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 23 de outubro do ano passado. Na ocasião, o ex-parlamentar atirou mais de 50 vezes e lançou 3 granadas contra os 4 agentes federais que foram até a residência de Jefferson no interior do estado para cumprir o mandado de prisão. A acusação é de tentativa de homicídio contra os policiais. Atualmente, o ex-deputado está internado no hospital particular no Rio, sob custódia, para se submeter a um tratamento de saúde. Mas a juíza manteve a prisão preventiva de Jefferson, por considerá-lo ainda um risco à ordem pública. A defesa pedia que a pena fosse cumprida em prisão domiciliar.